Olá, tudo bem? Quero falar um instante a respeito deste livro apenas como exemplo, mas para citar um problema enfrentado no meio espírita. Esse livro é Boa Nova, se chama Boa Nova, escrito pelo Humberto, o espírito do Humberto de Campos, através da mediunidade do Chico Xavier. Esse livro foi escrito, se não me engano, em 1939. Vamos conferir aqui. 1941. Humberto de Campos foi um jornalista, cronista, escritor brasileiro. Quando começou a escrever através da mediunidade de Chico Xavier, fazia pouco tempo que tinha desencarnado. Não se tem muita notícia a respeito de como ele era como pessoa, como cidadão, como espírito encarnado, mas era um homem comum. Talvez um homem muito bom, provavelmente um espírito bom, uma pessoa boa, mas um homem comum. Não me parece que um espírito, uma pessoa comum que desencarna só porque desencarnou, passe a demonstrar assim conhecimentos extraordinários de um momento para o outro. E não estou dizendo que Humberto de Campos faça isso, de maneira alguma, não se propõe a isso. Mas no meio espírita se interpreta mal, muitas vezes, a intenção do espírito. E eu peguei esse livro Boa Nova porque é um exemplo claro disso. No meio espírita, a maior parte das pessoas não conhece o Evangelho. Eles conhecem o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a coletânea dos ensinos morais de Jesus, interpretadas por Allan Kardec e pelos espíritos, mas essas mensagens dos espíritos selecionadas por Allan Kardec. Então o Evangelho segundo o Espiritismo passa pelo crivo de Allan Kardec. Um excelente livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Uma maneira muito correta, muito adequada, muito bonita de ver o ensinamento de Jesus, o ensinamento moral de Jesus, que é o que realmente provoca mudanças e o que independe de questões teológicas. Não depende da opinião desse ou daquele, desse modo de ver ou daquele modo de ver. É um ensino que é aceito, ou pelo menos que não pode ser negado em sã consciência por ninguém, seja de que denominação religiosa for. Mas o espírita conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, não conhece os Evangelhos do Novo Testamento, que é a origem do que nós conhecemos do ensino de Jesus. E as pessoas que gostam do Evangelho segundo o Espiritismo, ou que conhecem um pouco do Evangelho, eles leem outros livros espíritas, livros psicografados, ditados, escritos por espíritos, para tentar assim conhecer mais do Evangelho, desvendar o Evangelho, conhecer opiniões a respeito do Evangelho por parte desses espíritos mais esclarecidos. Muito bom, muito bonito, muito louvável, muito correto. Só que acabam tomando os relatos, os contos, as opiniões dos espíritos como se fossem a verdade, como se fossem fatos históricos. Só que os espíritos não se propõem a isso. O livro Boa Nova é um exemplo. Olha que Humberto de Campos fala no prefácio. Ele está dizendo que lá no plano astral onde ele está, escolas numerosas se multiplicam para os espíritos desencarnados. E eu, que sou agora um discípulo humilde desses educandários de Jesus, reconheci que os planos espirituais têm também o seu folclore. Os feitos heróicos e abençoados, muitas vezes anônimos no mundo, praticados por seres desconhecidos, encerram aqui profundas lições, em que encontramos forças novas. Todas as expressões evangélicas têm entre nós a sua história viva. Nenhuma delas é símbolo superficial. Inumeráveis observações sobre o Mestre e seus continuadores palpitam nos corações estudiosos e sinceros. Dos milhares de episódios desse folclore do céu, consegui reunir 30 e trazer ao conhecimento do amigo generoso que me concede a sua atenção. Então aqui tem 30 episódios do que Humberto de Campos chama de folclore do céu. Essas histórias contadas por Humberto de Campos, que são lindas histórias, esse aqui foi o meu livro de cabeceira por muito tempo,
um livro que encerra lindas lições morais, ensinamentos morais. Isso aqui é um modo de tentar desenvolver, de tornar facilmente compreensível o ensino de Jesus. Mas é visto por muitos espíritas como se fosse preencher lacunas do Evangelho. Nós sabemos que o Evangelho narra apenas alguns poucos fatos da vida de Jesus. Os Evangelhos não são uma biografia de Jesus. Então eles pensam que este livro, entre outros, mas este é visto assim por muitos espíritos, como se esse livro viesse sim preencher essas lacunas, contar outras coisas feitas por Jesus ou por personagens ligadas a Jesus. E não é isso. Humberto de Campos está tomando aquelas pessoas que conviveram com Jesus ou histórias vividas por Jesus como ponto de partida para desenvolver o ensinamento moral de Jesus. E mesmo assim, o ensinamento moral percebido pelo Humberto de Campos. Espíritos diferentes, podem ser espíritos muito elevados, mas espíritos diferentes vão ter visões diferentes. Se nós vermos a ideia de Emmanuel a respeito de Jesus, vai ser ligeiramente diferente da ideia de Humberto de Campos. Se nós vermos a ideia de Ramatiz a respeito de Jesus no livro O Sublime Peregrino, já é bastante diferente, tanto do Humberto de Campos quanto do Emmanuel. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque nós temos que respeitar a proposta do autor espiritual. Nós não podemos acatar tudo que eles nos contam como se fossem fatos históricos, prontos e acabados. Não é isso. Não é essa a proposta deles. Essa é a proposta, por exemplo, de André Luiz. André Luiz está nos contando fatos ocorridos no plano astral. André Luiz é uma espécie de repórter espiritual. Essa é a proposta dele. Ele nos conta coisas vividas, experimentadas, presenciadas, observadas por ele. É uma outra proposta. Mas não é o caso dos romances históricos de Emmanuel e não é o caso aqui do Boa Nova, do Humberto de Campos. Emmanuel conta fatos históricos, fatos vividos, experimentados por ele. Mas ele também nos chama a atenção, já nos avisa, no prefácio, que para agradar ao gosto do leitor moderno, ele precisa romancear a história. Ele está contando uma história, não para nos preencher o tempo. Está contando uma história para que nós consigamos apreender a mensagem que ele quer passar. A lição de vida que ele tem e pode passar para nós. Mas ele não está recontando a história, não é essa a proposta dele. Por que é importante tratar desse assunto? Porque é muito comum nós vermos irmãos de outras denominações religiosas de uma forma assim, no máximo condescendente. E hoje, com o advento da internet, em que há tanta troca de informação, em que há fóruns de debates, alguns irmãos acusam o espiritismo e às vezes nós devolvemos acusações e concluímos muitas vezes que eles são movidos por crenças cegas na Bíblia. E em muitos casos isso é verdade. Tem aqueles fundamentalistas que acham que a Bíblia contém toda a verdade, que tudo que está na Bíblia é verdade. São alguns casos. Então nós acusamos eles de se basearem exclusivamente na Bíblia, de acreditar em tudo que está na Bíblia. É realmente um equívoco acreditar assim, eu penso. Mas, e acreditar que os espíritos estão nos recontando a história? Isso também não é uma crença cega? Nós não estamos formando também um conjunto de crenças cegas? Como é que nós vamos sair disso depois? O espiritismo surge a partir da codificação elaborada por Allan Kardec como uma proposta de fé raciocinada. Isso não é racional. Acreditar que os espíritos estão nos recontando tudo, que existe um mundo que nós aprendemos, o mundo dos historiadores ali, ou da ciência,
e um outro mundo contado pelos espíritos. Isso não é um conjunto de crenças, uma coisa muito louca? Vamos ter cuidado com as nossas crenças. Temos que fazer passar tudo pelo crivo da razão. E temos que, principalmente, levarmos a sério a proposta do autor. Humberto de Campos não vasculhou os arquivos acásicos, como alguns pensam, para tirar de lá os arquivos da história, reviu a história, viu tudo que tinha acontecido que não foi contado no Evangelho e resolveu nos contar. Não. São ensinamentos morais muito importantes. Podem nos fazer muito bem se refletirmos a respeito deles. Mas a sua proposta não é recontar a história. Pense a respeito disso. Deixe seu comentário aqui embaixo, concordando ou não concordando comigo. A sua opinião é muito importante. Se não se inscreveu ainda, se inscreva no meu canal. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Muita força e paz para você.